Olá, Éder Zanetti, Amazônia e as suas florestas primárias, o que é mito e o que é realidade. Bom, essa concepção que as pessoas têm do que é a realidade, ela muda, né? E as verdades absolutas aí também, né? Ao longo do tempo. Veja aí o caso da gema de ovo, né? Veja aí o caso da carne vermelha. E essa ocupação territorial da Amazônia, a concepção também precisa mudar, né? Essa, essa verdade de que isso é um processo de desmatamento e de queimada, ela precisa ser substituída por, na verdade, um processo bastante sustentável de ocupação territorial e que está fazendo gerar riqueza para o país, benéfico. Então essa concepção distorcida, ela precisa ser resolvida, né? Assim como gema de ovo não faz mal, o consumo de carne vermelha é parte da dieta humana, a ocupação territorial da Amazônia também se dá sobre bases bastante sustentáveis. E esse uso do fogo, ele é o sucesso da humanidade, né? A questão de poder cultivar a terra, criar animais domésticos e manipular o fogo. Manipular é manejar. Então, essa capacidade que o homem tem de manejar o fogo é o essencial do desenvolvimento da sociedade. E ele vem também da percepção, né, desse, dessa visão ecológica de que o fogo era responsável pelo surgimento de várias espécies de árvores, principalmente, né? Tem várias espécies de árvores que têm a quebra da sua dormência das sementes para que elas possam germinar associadas com o fogo. Então, o manejo do fogo pelo homem para fazer ocupação territorial é uma das razões de sucesso da humanidade também. Agora, o nosso objetivo aqui é falar sobre algo que alimenta o imaginário público, né? Esta ideia de que a Amazônia brasileira, por exemplo, é uma floresta primária que existe desde o princípio dos tempos, da forma como a gente vê hoje, né? A história do planeta vai mostrar uma realidade completamente diferente. Isso não faz sentido imaginar isso, né? Ao contrário, a história do planeta, ela é uma história de mudança. Não existe nada que prevaleça, né? Essas florestas que se consideram primárias, né, há 20 mil anos atrás, elas não existiam, né? O mundo estava saindo de uma glaciação e há 20 mil anos atrás as que estavam na Amazônia, por exemplo, eram formadas basicamente de areia e água, né? Locais isolados, existiam algumas espécies que sobreviveram. A grande parte desse território da Amazônia, não só brasileira, como de outros países, não tinha nada. Era um deserto, tá? Então, isso em consequência dessa glaciação. Tá? O gelo começou a retroceder, certo? Ele foi retrocedendo sempre do Equador para os polos, né? E se isolando nas partes mais altas do terreno, aonde ele está hoje, lá na Cordilheira dos Andes, né? Quando foi retrocedendo, deixou para trás inundação, né? Inundação é o que ficou de todo esse gelo que ficou em cima da superfície da Terra. Isso há 20 mil anos atrás. Depois, depois de milhares de anos, quando essa terra começou a finalmente secar, né, começaram a aparecer gramíneas, com as gramíneas animais, que começaram a se espalhar, e com os animais os homens caçando eles, né? Então começa um processo de ocupação territorial, e isso, vamos dizer, a coisa de 10 mil anos atrás, que é quando a gente vai encontrar grandes movimentos populacionais na região da Amazônia brasileira, né? Coisa de 10 mil, 8 mil anos atrás, certo?
E aí as florestas, as árvores começaram a emergir depois de milhares de anos, onde foi começando a se formar um solo, né, que começasse a sustentar essa biomassa. Por isso que se estabeleceram as condições para que a floresta que hoje a gente vê lá não fosse igual àquela, mas começasse a se estabelecer, né? Isso, vamos dizer, 5.000 anos atrás, na mesma época em que os agricultores se estabeleceram no Vale do Rio Indo e que os criadores de animais domésticos se estabeleceram lá na região que hoje é o Irã, né? Então, esse início de civilização está relacionado com esse retrocesso das geleiras, as mudanças climáticas que ocorrem no planeta que permitiram que essas regiões fossem cultivadas, certo? Essa história natural se mistura então com a história do homem, né, que começou a ocupar a região amazônica e tem essa capacidade de manipular, de manejar o fogo. Então, o que se enxerga hoje, né, de Amazônia, de dizer, depois de 500 anos aí de uma história de ocupação europeia, é o resultado da manipulação da floresta pelas sociedades e desse ciclo de ocupação territorial que é contínuo, né? Então, o que se chama aí de uma floresta primária é algo que não existe. A floresta muda o tempo todo, tem mudado e vai continuar mudando. Essas árvores que emergem, elas reduzem a biodiversidade de plantas, né? Porque elas vão ocupando vastos territórios aí e diminuem a proporção de plantas que tem debaixo dela, certo? Quando começou a história dessa floresta, a população da Amazônia era 10% da população do mundo, tá? Então era bastante gente que ocupava esse território que hoje se conhece por Amazônia, tá? Então as primeiras árvores que surgiram nesse território, elas eram diferentes das que a gente vê hoje. Elas estavam adaptadas para um solo bastante úmido. Quando começou a levantar a terra, surgiram as outras espécies florestais que dominam hoje as terras altas, né, da Amazônia, que são diferentes das outras. Este processo de ocupação, né, de muita areia, muita água, faz com que os solos da Amazônia tenham alta incidência de fungos, pouquíssimas bactérias, alta incidência de fungos, e a água da região, do aquífero que existe lá, seja muito ácida, um pH baixíssimo, né? Então, isso demonstra que é necessário bastante input para melhorar essa produtividade, tá? E melhorar esse pH. Bom, toda essa visão romântica, então, de uma floresta amazônica, do princípio dos tempos, do Jardim do Éden, ela precisa ser esquecida, como uma área que muda constantemente, e hoje ela tem uma característica que é resultado de manipulação da sociedade pelo fogo e das características particulares de clima e solo. É isso que determina, né? Então, essa visão romântica tem que ser esquecida, e a floresta que está lá, ela tem a composição contemporânea da sociedade, e o homem afetou e afeta a sua composição, né? Nos locais onde a floresta, onde tinha mais população de humanos, é onde tem mais diversidade de espécies, tá? O que precisa, então, ser feito com a Amazônia é investimento, né, para que ela se torne cada vez mais produtiva e atenda às demandas da sociedade atual, né, sem essa percepção romântica de que isso não pode ser alterado, isso deve ser alterado para colaborar com a sociedade atual, né? Nas sociedades anteriores, quando a floresta não fornecia serviços suficientes, as pessoas eram sacrificadas, né? O desenvolvimento tecnológico faz com que a gente consiga produzir numa área menor, com mais eficiência, para que a humanidade possa sobreviver, né?